Em 2007, o lutador canadense Chris Benoit deveria ganhar seu terceiro título mundial de pesos pesados. A batalha decisiva foi marcada para o dia 24 de junho, mas não aconteceu. 2 dias antes do evento, Chris matou sua esposa e filho em sua própria casa e depois cometeu suicídio. Como a investigação descobriu, a causa da tragédia não foi uma explosão banal de raiva. Os cientistas chamam o distúrbio do lutador de raiva de esteroide. Chris vinha usando muita testosterona ao longo dos anos para converter sua massa corporal em músculos com mais rapidez. No mundo da luta livre, isso era considerado comum. No final, o abuso de esteroides levou à imprudência de Chris e trouxe a morte para sua família e para ele mesmo. Mas a testosterona já está em nosso corpo. Uma pessoa com um nível anormal desse hormônio pode representar perigo para outras pessoas. E, ao contrário, o que acontece se seus níveis ficarem muito baixos? Agora, vamos falar não apenas sobre testosterona, mas também sobre outros hormônios e neurotransmissores que mudam radicalmente o funcionamento do corpo e podem fazer de você uma pessoa completamente diferente. O uso de esteroides por longo prazo afetou negativamente a psique de Benoit. Além disso, seu cérebro parecia o de um homem velho devido às constantes concussões durante as lutas. No entanto, sem testosterona não haveria vida na Terra. É este hormônio responsável pelo desejo sexual, dá energia e permite que você fortaleça os músculos. As mulheres também produzem testosterona, mas em quantidades muito menores. Se você pensava que aumentando a quantidade desse hormônio de maneira artificial seria capaz de seduzir todas as garotas ao seu redor, engana-se. Se você multiplicar sua quantidade de testosterona por 3 vezes, ficará irritado e perderá o controle de suas emoções. Você ganharia muito peso e, se não fizesse exercícios, ficaria obeso. Outro perigo é a falta de testosterona. Se você usa esteroides por muito tempo, o corpo se acostuma com o hormônio artificial e para de produzi-lo naturalmente. Os homens que pararam de tomar esteroides abruptamente diminuíram os órgãos genitais, aumentaram os seios, diminuíram a atração por mulheres, fraqueza muscular, calvície e estresse constante. A testosterona não é a única substância que afeta nossa fisiologia e psique. É comumente aceito que, por exemplo, a dopamina é um hormônio do prazer. A serotonina nos dá felicidade e a oxitocina nos dá amor. Mas este é um equívoco muito estereotipado. Afinal, esses neurotransmissores estão envolvidos em uma variedade de processos diferentes e mudam radicalmente a consciência de uma pessoa. Imagine 2 pessoas idosas. Uma delas não consegue segurar uma colher com as mãos trêmulas e se move em uma cadeira de rodas. A segunda afirma que é Napoleão, e você não convencerá do contrário. A única diferença cardinal entre eles é que o primeiro tem deficiência de dopamina, que levou à doença de Parkinson, e o segundo, um excesso que o torna esquizofrênico. A dopamina faz as pessoas agirem, principalmente se houver uma recompensa pela ação. Portanto, é errado chamá-la de hormônio do prazer. Em vez disso, é o hormônio do desejo. Sem dopamina, você não acordaria de manhã para um trabalho que não gosta. Mas com isso, você vai levantar. Afinal, no trabalho, eles pagam dinheiro que você pode usar para comprar algo legal. O nível de dopamina em nosso corpo aumenta com comida deliciosa, memórias vivas, toques agradáveis e ao fazer amor. O efeito do hormônio é comparável ao da cocaína. Você sente prazer, mas não euforia. Com isso, você pode se concentrar demais em seus pensamentos e perder a motivação para fazer qualquer coisa. É por isso que as pessoas que sofrem de esquizofrenia enlouquecem. Eles estão tão focados em suas fantasias que começam a percebê-las como realidade. É por isso que você não deve consumir cocaína. Se você usá-la com frequência, você pode ficar psicótico e sair dos trilhos. E quando os efeitos da droga acabam, você se sente esmagado por causa da queda de dopamina e não será capaz de realizar as tarefas físicas mais simples. Mas existem outras drogas que afetam nosso cérebro de forma diferente. Veja o LSD, por exemplo. Vamos supor que você tenha 250 microgramas dessa substância em seu corpo. É uma manhã quente de verão.
Você sobe em sua bicicleta e dirige por uma rua conhecida, como o criador da substância, Albert Hofmann, fez em 19 de abril de 1943. Você está voando pela cidade a uma velocidade de 40 km por hora, mas parece que, na verdade, está se arrastando pela estrada à velocidade de uma tartaruga. O mundo ao seu redor se torna como uma pintura impressionista. Ondulações aparecem em edifícios. Você começa a ver padrões geométricos claros na frente de seus olhos. Em algum momento, um coelho enorme começa a persegui-lo. Você se sente muito ansioso. Este efeito psicodélico é obtido pela serotonina. O LSD interfere no funcionamento normal dos receptores de serotonina no cérebro, e o próprio neurotransmissor começa a ativar os receptores de forma caótica. Portanto, o caos completo e as alucinações são criados diante dos olhos. Pessoas que experimentam ataques de pânico, ansiedade e fobia social tendem a sofrer de um desequilíbrio da serotonina. Ainda não se sabe se a falta ou excesso de serotonina desencadeia ansiedade. Por outro lado, um forte excesso de serotonina pode levar ao coma. Por outro lado, pesquisas da Columbia University e do New York Psychiatric Institute mostraram que as pessoas que cometeram suicídio, em média, têm 20% menos neurônios de serotonina do que a pessoa média. Em qualquer caso, podemos agradecer a serotonina por nos dar um sono normal, bom apetite e bom humor. Mas ainda há alguém a quem agradecer. Sua mãe, mais especificamente a oxitocina em sua cabeça. Graças a esse hormônio, a mãe não come seu filho logo após o nascimento, mas o protege e educa. A oxitocina causa uma sensação de confiança e segurança, reduz o nível de medo e ansiedade. Quanto mais oxitocina seu cérebro libera, mais forte é a sua intuição. E este é um fator-chave na comunicação com as pessoas. Você consegue encontrar facilmente uma linguagem comum com estranhos? Então, não há nada de errado com seus níveis de oxitocina. Aqueles que sofrem de falta de oxitocina tendem a ser retraídos e deprimidos. É difícil para eles entender o significado do amor. Eles muitas vezes brigam com seu parceiro. A visão mais triste é uma mãe que está pronta para desistir de seu próprio filho devido aos baixos níveis de oxitocina. Então, da próxima vez que você ficar ofendido com seu outro significativo por causa de um pequeno detalhe, pense se seus níveis de oxitocina estão bem. Por outro lado, existem pessoas que estão sujeitas à depressão constante e tentam aumentá-la de todas as maneiras possíveis. Se você deseja conhecer o fundo do estado psicológico, seja bem-vindo ao mundo das drogas pesadas. Morfina, heroína e codeína são as piores drogas do planeta. Afinal, elas puxam os receptores opioides em seu cérebro. Esses mesmos receptores também são afetados pelas endorfinas, outro neurotransmissor do sistema nervoso. As endorfinas criam um mecanismo de defesa natural do corpo. Se você está com dor, as endorfinas aliviam essa dor. Se você está sob estresse, as endorfinas normalizam o funcionamento do coração e dos pulmões. Graças às endorfinas, o sistema imunológico é ativado e os tecidos danificados cicatrizam mais rapidamente. E as endorfinas ativam o estado de alegria e euforia quando alcançamos uma meta. A natureza entende que, estando em constante euforia, a humanidade não sobreviveria. Portanto, as endorfinas são liberadas quando necessário. É por isso que é tão perigoso tomar opiáceos que imitam os efeitos das endorfinas. A pessoa se sente eufórica, sem dor ou pânico. Você fica em êxtase completo por alguns minutos. Em algumas horas, o pior começa. Quando os efeitos dos opiáceos terminam, toda a dor que as endorfinas normalmente atenuam não é silenciada por nada. O cérebro interpreta cada movimento de um músculo ou articulação como uma dor infernal. Você fica com calor e frio. A aspirina não vai ajudar aqui. Essa condição só pode ser corrigida por endorfinas, mas elas não serão liberadas em seu sangue em breve. Você tem que passar pela abstinência mais forte e pela depressão mais desesperadora da sua vida. Muitas pessoas não aguentam e correm para tomar a próxima dose. É assim que a dependência fisiológica é formada. O corpo para de ativar os receptores opioides por conta própria e tudo o que resta para o resto da vida é tomar medicamentos.
Hoje falamos muito sobre drogas. Se você valoriza sua saúde física e psicológica, não as use. Seu cérebro sabe exatamente que hormônio liberar e em que ponto. Ao tomar drogas, você destrói o sistema que é inerente a você por natureza e corre o risco de enlouquecer antes do tempo. Se você pensa materialmente, sua personalidade é o seu cérebro. As conexões neurais que você formou ao longo da vida e os neurotransmissores que afetam os receptores cerebrais e moldam seu humor, tudo isso o torna um indivíduo. Pense nisso da próxima vez que quiser mostrar a outras pessoas que você é diferente. Afinal, não existem duas pessoas no mundo com cérebros idênticos. Até os gêmeos são diferentes. Compartilhe seus pensamentos sobre isso nos comentários e obrigado por assistir.